Olá, sejam bem-vindos. Chegando aqui no direto. Hoje, última semana do nosso Festival Inspira. Temos como convidada hoje a Renata Diel, falar um pouco sobre yoga, sobre Brasil, sobre arte, sobre surf. Então, essa nossa última semana a gente tem um monte de coisa bacana. Tem Negrali, tem Talma de Freitas, que mora nos Estados Unidos. Tem Shirley Krenak, líder indígena. Bom, a gente tem um monte de gente bacana. É uma semana muito inspiradora, realmente, para a gente finalizar e amarrar. Né? Tem ainda Mãe Guru, daqui de Portugal. Então, a gente tem uma semana muito linda para fechar com só boas energias. Esse festival Inspira, que foi muito lindo. E é isso. Eu vou chamar... hoje mais um Renata, vai ser bem massa. Chegando por aqui. Oi, Marta, seja bem-vinda. Que bom, cada papo gostoso que a gente tem. Oiê! Oi, Rê, tudo bem? Tudo bom? Tá me escutando? Tô te ouvindo. Tô te Ai, ouvindo. que bom. Porque eu botei o fone porque o Doug tá num call e aí eu falei, bom, vai atrapalhar, vou de fone. Aí eu tô tentando apoiar o celular aqui, fazendo malabarismo. Foi. Legal. Eba! Que bom, que bom, que bom, estabelecendo essa ponte Brasil-Portugal, sempre, né? Muito bom, que legal. E Ai, estando mais obrigada pelo pertinho, né? convite. Isso. Imagina, acho muito legal, a gente já se conhece bastante tempo, né, Rê? Antes, acho que foi Aham. para o Rio, então, muito massa poder contar aqui um pouco você que sempre traz, agora se libertou e está vindo mais para frente também do vídeo, falando, saiu colaborando É, com vocês. percebeu, né? Ai, É mas isso, o momento pede, né? total, total. Que bom. Bom, Rê, vou voltar lá, você que é gaúcha, né, de Porto, tua vida lá, como que era, como foi tua infância, que te cercava, como que era a tua infância e juventude? Então, a minha infância, ela foi. Eu venho de outro mundo, assim, em relação ao que eu vivo agora. Sempre tive um contato com a natureza, mas eu era muito mais do campo, né? Na minha família, assim, não tinha surfista, pai surfista, nem nada, apesar de Porto Alegre ser uma cidade que tem o surf muito enraizado, né? Tem essa busca. Eu acho que o pessoal da Surfari fez uma pesquisa, nem sei se foi eles, na verdade, posso estar falando. Foi. Foi. Foi, Que ué. Porto Alegre é a capital sem praia que mais tem surfistas, né? Então, realmente é muito forte essa busca. E eu acho exatamente porque por a gente não ter a praia perto, é tão valorizado, né? Então, assim, quando é muito legal essa cultura de pegar o carro e ir pra praia todo final de semana e tudo mais. Mas eu realmente, quando eu crescia, quando eu era criança, eu não tinha muito isso, né? Porque eu não tinha ninguém perto. Então a minha eu ia pra fazenda, né? Eu tenho fazenda, então tipo, eu cresci muito nesse lugar do campo. E aí só assim, eu ia pra praia no verão, né? Que daí verão a gente se mudava pra praia, pra Torres, né? Que é onde eu tenho casa, onde eu passava todos os meus verões. E aí lá eu ficava 2 meses direto. E aí, né, virava peixe, mas assim, era uma brincadeira de estar ali surfando e tal, mas que, né, foi assim, era muito bodyboard, aquela coisa bem brincadeira mesmo. E aí passava o ano inteiro longe, né? Mas aí acho que com 13, 14 anos, assim, que eu comecei a me encantar pelo surf mesmo, muito por conta de uma amiga minha, é, que tinha família de surfista, né? E ela era minha parceira de ficar horas e horas, a gente não saía do mar, mas era aquela coisa de pegar jacaré, né? E aí ela tinha família de surfista, o irmão mais velho dela surfava e tudo mais, ele até é bem conhecido aí da galera lá do sul, competir e tudo mais. E aí ele começou a arrastar ela. Aí ela ganhou a primeira prancha dela.
E aí eu, caramba, que máximo, eu também quero. E aí eu comecei né, a despertar esse em mim, porque daí foi o contato mais próximo que eu tinha, né? Apesar do meu primo ser também um super surfista, mas a gente não tinha, ele era muito mais velho e não tinha aquela relação de, eu vou te levar e tal, né? Que nem o irmão tinha. E aí foi assim que eu comecei, pá, peraí, eu quero também ser surfista, que legal, né? Achava diferente. E aí foi quando eu comecei, assim, a me encantar. E aí, acho que com 14 anos que eu fiz a escolinha de surf e fui pra Garopaba fazer, né? Tipo, implorei, assim, pros meus pais, eu quero ser surfista. E aí eu comecei a fazer a escolinha e aí era isso. Mas aí passava o verão inteiro brincando, né? De aprender a surfar o ano inteiro, o inverno inteiro longe do mar. Então, assim, foi mais ou menos esse processo. Aí só depois, com 18 anos, que eu comecei a me relacionar mesmo com o surf. E você ficou no Porto até que idade? Você saiu só quando você foi para o Rio ou você fez viagens? Como que foi? Eu fiquei em Porto Alegre até com 19 anos. Eu fui para a Austrália, fui morar na Austrália, onde eu morei 2 anos. E aí foi lá que eu, né, me conectei mesmo com o estilo de vida do surf, né? Então, eu fiquei 2 anos morando lá. Se pudesse, teria ficado mais. Mas tinha que voltar para terminar a faculdade. Aí, quando eu voltei para Porto Alegre, mas já naquela intenção de sair, né? Mas eu acabei fazendo, né, retomando a faculdade, mudando de faculdade, né, recomeçando uma faculdade, mas ainda fiquei acho que, deixa eu pensar, ainda fiquei uns 3 anos em Porto Alegre. E aí fazia, né? Porque daí foi isso. Como antes de eu ir para Austrália, né? Eu ia para praia e tudo mais, mas eu ainda não tinha criado a minha independência no surf, né? Que eu falo sempre isso, assim, a gente ser independente no surf, aquela coisa da gente ficar sempre esperando o outro, ou até o namorado, ou o amigo que vai te levar, né? E aí, quando eu fui para a Austrália, que daí eu, enfim, mergulhei mais nisso e aprendi a surfar de verdade e tal. E quando eu voltei, eu já era independente. E aí eu pegava o meu carro e eu ia, né? Eu vou pra praia e é isso. Não tem companhia, só tem homem, tudo bem. Vou nessa. E aí, aos poucos, e nessa época, né? Enfim, 10 anos atrás, não tinha, ainda mais no sul, né? Essa cultura do surf feminino. Então eu cansei de ir pra praia assim num carro só de homem, cansei de ir pra praia com amigo, e era aquela coisa que é isso, né? Tem que eu amo esse esporte, eu quero continuar e tem que lidar com quem tem. Aí aos poucos começou a criar essa comunidade, assim. Aí daqui a pouco eu já tinha um carro de meninas formado, assim. Daí a gente foi criando o nosso grupinho. Éramos 5 e aí a gente todo final de semana chegava sexta-feira. Terminava a aula, a gente entrava no carro, pegava todo mundo, pegava as malas, ia pra praia e voltava segunda-feira de manhã de madrugada pra estudar. Então era todo final de semana. Ou ia pra Torres ou ia pro Rosa. Era essa a rotina. Nada mal, né? E Rê, você fez que faculdade que você fez primeiro e qual foi a sua segunda faculdade? Ixi. Eu fiz a minha primeira faculdade, eu fiz publicidade, fiz 3 semestres, aí travei, aí fui para arquitetura, aí fiz 3 semestres, aí fui morar na Austrália e aí quando eu voltei eu fui pro design. Tudo um pouco assim nesse lugar da criatividade, né? Mas eu fui meio que Total. confusa, aquela coisa, né? Tipo, é difícil você sair do colégio e saber o que você quer, né? E acaba que você é Total, muito levado experimentar. pela opinião dos outros, né? Então, publicidade, né? Na verdade, não tem nada a ver comigo, mas diziam, não, você tem que fazer publicidade. Você é super criativa. E aí eu cheguei lá e falei, tá, mas gente, eu quero desenhar, eu não quero. Acho que não é isso aqui. Aí fui pra arquitetura, aí, sabe, você fica meio. Aí depois que na Austrália meio que abriu a minha cabeça um pouco pro design, assim, e O que que para as aconteceu lá que você acha possibilidades. que... O que que Eu te acho que assim, despertou? eu acho que Porto Alegre é um estado muito tradicionalista, né? E eu acho que tudo lá é um pouco, não como uma coisa ruim, né? Não quero falar mal, mas assim, é um processo mais lento, né? Então, tipo, essa até o reconhecimento da faculdade ideal, né? De você tem que fazer uma faculdade, tudo isso, né? Tá muito enraizado. E eu acho que eu mesma, assim, quando eu sabia que eu não queria mais publicidade, eu ficava naquela, pô, mas o design,
faculdade é essa? Era muito novo ainda, né? Tanto é que tinha só a SPM e uma outra faculdade que tinha faculdade de design. A PUC não tinha design, né? E aí eu ficava naquela de nesse processo. Eu acho que a Austrália trouxe muito esse lugar de abrir a cabeça, né? E de mostrar uma cultura da arte, do urbano, do arts and craft, né? De botar a mão na massa, de criar, das possibilidades mesmo, assim, sabe? Eu passei a ver o design como um lugar muito mais, tipo, é isso, assim, é um universo de possibilidades que eu fui vendo. E eu acho que é muito através dessa quebra da cultura mesmo, né? A Austrália é um lugar que tem isso muito aberto, sabe, pessoas de todo lugar do mundo e que vivem um lifestyle que traz isso, né? E aí eu acho que eu, não sei, assim, abri minha cabeça, sabe? Aí eu falei, não, é isso, é o design. E, enfim, hoje, né, trabalho com diferentes coisas e que na minha faculdade eu nem vi, como a estamparia, né? Não tinha na minha Sim. faculdade. E Então, engraçado essa porque você possibilidade. logo engatou na estamparia, né, Rê? Você foi uma coisa que ainda pouca gente estava, né, usando os desenhozinhos, você já estava lá começando essa onda. Como que começou para você? Foi um convite ou você que pelo teu processo acabou falando, não, eu quero começar a estampar roupa? Eu acho que foi muito assim, uma necessidade né, dessa coisa de tipo, tá, eu quero fazer o que eu amo, eu quero desenhar, eu quero, enfim, né, gostar do que eu faço, mas eu quero me atrelar a um lado mais comercial, né? E aí eu ficava, quando eu tava fazendo a faculdade, assim, eu nunca pensei, eu vou fazer design para fazer identidade visual, trabalhar, enfim, com enfim, edição ou qualquer outra coisa. Eu pensava muito nesse lugar do desenho mesmo. Quero, tipo, quero desenhar, que é o que eu amo, e quero fazer disso meu trabalho, né? De uma forma mais comercial. E aí, quando eu acho que eu nem pensava sobre, né? Ainda mais assim, moda não me atraía nem um pouco. E aí tanto é que assim, chegou um momento que eu vou ser ilustradora, sei lá, eu ficava nessa de, vou ilustrar livro, porque era o mais próximo que tinha dessa coisa, dessa liberdade de criação, né? De desenhar, de usar os teus próprios desenhos para algo. E aí eu acho que eu vi, assim, uma vez a Adriana. Amor, como é que é o nome dela? Adriana Barros? É, Esqueci o nome. pode ser, Adriana Barros. Que é estilista, que faz umas estampas incríveis. Isso. Eu acho que assim, eu vi o trabalho dela em algum lugar. A minha mãe chegou com o trabalho dela, acho que estava numa revista, e ela mostrou. Eu falei, nossa, que coisa incrível. Ela desenha e vira tecido. Tipo, é isso que eu quero, sabe? Desenhar, tipo, e que aquele desenho seja usado. E aí daí foi esse meu primeiro, assim, opa, peraí, tem uma possibilidade aqui. Mas realmente, a minha faculdade não tinha nenhuma cadeira em relação a isso. A cadeira mais próxima era o design de superfície, que era muito o design de superfície em geral, que não está relacionado à estamparia têxtil. E aí eu tinha que ir atrás da moda. E eu não, moda eu não quero. Então eu ficava naquele lugar. E aí foi muito um processo de meio a minha própria busca, assim, sabe? Como que eu vou então fazer isso acontecer? E aí também veio muito de eu vir para o Rio, aí eu entrar na Farm, aí eu ir atrás, né, para fazer esse caminho. Então Então, eu tive que como correr você atrás. chegou no Rio, Rê, nesse processo de tipo, nossa, novos horizontes, voltei da Austrália, né? Abri minha cabeça, faculdade de design, ok, descobri para onde eu quero, e também a outra paixão, que era o surf, que também estava te levando para outro caminho e te afastando um Sim, pouco da cidade, porque, não, né, vai total. ficando complicado. Então, eu acho que sempre do momento que eu voltei da Austrália, eu cheguei em Porto Alegre, eu já sabia que em algum momento eu ia sair, né? Só que eu ficava muito, assim, para onde eu vou? Eu ficava muito pensando nesse lugar, assim, esse pensamento, esse medo que a gente tem, né? Para onde eu vou e tudo mais, mas e Floripa? Aí eu ficava, Floripa é muito perto e tal, e daí
eu pensava muito em morar em Floripa, mas eu assim, tá, mas o que que eu vou fazer lá, né? A gente tem que ficar com esse medo de sair da zona de conforto, né? Então eu fiquei meio que esperando, assim, mas eu pensava muito que eu ia pra Floripa, e aí eu acabei conhecendo o Doug, meu marido, e que é do Rio, e aí a gente se conheceu, e enfim, já tava, tipo, louca pra sair de Porto Alegre quando a gente se conheceu, foi só, enfim, o, foi só o processo de vir mesmo, assim, porque daí eu acabei, então, abrindo os meus olhos para o Rio de Janeiro, que eu não pensava muito, eu estava muito pensando em ir para Floripa, até pelo estilo de vida de Floripa, né, que né, querendo ou não, é uma cidade mais parecida com Porto Alegre, apesar de não ter praia, porque é um time diferente do Rio de Janeiro, né? Total. E, é total. E aí, então, aí eu acabei, mas acabei vindo, só que quando eu vim, eu já estava pensando assim, bom, mas lá então é um lugar enfim, que fala essa língua e que tem essa possibilidade, né, de trabalhar com a estamparia. E aí, então, eu já vim já fui atrás de, de vaga na Farm, né, e aí eu Você que foi acabei atrás da Farm. eu fui atrás da Farm, eu acabei, enfim, aplicando para uma vaga, para um estágio. E aí eu vim para o Rio fazer a entrevista e aí consegui. Aí eu me mudei já com o estágio. Então aí eu trabalhei, fiquei 1 ano e meio, acho que na Farm, mais ou menos. É, mas ali Até dentro você cresceu bem rápido, né, Rê? Não foi do estágio, você fez... então, fui. É que lá é um mundo de possibilidades, assim, tanto é que eu não entrei direto na estamparia, né? Eu entrei trabalhando com a Quero, que era que é a linha de objetos da Farm. Então é a linha que faz as pranchas, que faz os skates, que faz, enfim, todos os objetos. E aquilo era muito divertido. Eu não estava fazendo o que eu queria, que era, né, desenhar, mas ao mesmo tempo eu estava no meu mundo. Então, aquilo ali foi muito fácil para mim e foi muito bom, assim, por todo o processo que aconteceu e tudo mais. Aí eu fiquei 1 ano na linha Quero, aí foi quando eu fui para a estamparia, daí onde eu fiquei até me formar na faculdade. E aí, quando eu me formei, que eu saí da Farm. E aí eu falei, agora eu vou... Fiquei 6 meses na estamparia da Farm, no estilo arte, né? Como eles... Aprendi muito, aprendi tudo. E aí, quando eu saí, eu falei, tá, agora eu vou tentar sozinha. E E aí, como que foi esse voo, Rê, depois de sair da Farm, pós-faculdade? Como que foi seu... ai, eu acho que foi assim, foi um processo até natural, sabe? Porque eu lembro assim do dia que eu saí, eu fiquei um pouco, né? Lógico, a gente fica com o pé atrás e com medo e tudo, mas tudo aconteceu, parece que assim, eu entrei num fluxo e as coisas foram acontecendo, sabe? Lógico que eu acho que todo o contato que eu fiz durante não só pela Farm, mas assim, pelo próprio Instagram, né? Ele facilitou muitos caminhos para mim, porque eu conheci muitas marcas pelo surf. Por conta do surf, eu conheci e me aproximei de muitas marcas, né? Marcas pequenas, enfim, de biquíni, de roupa de surf e tudo mais. E aí, quando eu saí e com tudo, com a bagagem que veio junto, né, desse processo da Farm, eu falei, bom, eu já tenho aqui um contato com essas marcas, né? Eu tenho a bagagem, agora eu vou tentar esse caminho. Então, eu saí entrando em contato com essas marcas que eram minhas parceiras em outro processo, né? Que era o surf. E aí eu falei, não, mas então, eu sou designer e quero trabalhar com isso. Então foi muito assim. Eu fui lá, mandei mensagem mesmo. Mensagem no Instagram, mandei e-mail. E aí as coisas foram fluindo. Por isso que eu digo que foi muito natural, porque. E assim, claro, né? Eu sei que eu tive uma certa facilidade por isso, mas eu também fui atrás, sabe? E aí eu busquei assim, as oportunidades, viu que eu podia usar como oportunidade, né? Sim, Então foi assim. porque também não adianta nada você ter oportunidade e não saber usar. E também saber, quando você quer ir atrás de alguma coisa, saber usar a sua Exato. força para atrair aquilo que a gente quer, né? Manifestação total. Rê, nesse processo que você foi para o Rio, vida nova com o surf, né? As coisas caminhando no trabalho, mas
também você teve um desenvolvimento muito rápido nas ondas, na sua linha de surf, né, em trocar tipos de prancha, surfar pranchas diferentes. Como que É. foi para você esse desenvolvimento na água para ti? Então, eu sempre. O Doug é muito engraçado. O Doug, pra quem não conhece, é meu marido, tá? Não é que eu tô falando dele, ele tá aqui se olhando. Mas é muito engraçado porque ele viu, assim, todo um processo. Quando eu cheguei no Rio, eu entrei muito num processo de frustração, porque o Rio realmente é um mar muito diferente do mar que eu cresci surfando, que é Torres, Rosa, até Floripa, né? O mais parecido talvez seja Floripa, mas assim, eu cresci tendo a Silveira como um lugar assim, a onda buraco, né? E aí eu chego aqui no Rio e vou ir morar na Zona Sul, vou surfar Leblon, Ipanema. Nossa! Então eu passei assim num processo de tipo de reaprender a surfar, não reaprender a surfar, mas assim, de as ondas eram o tipo de mar e onda que eu não gostava, que eu não queria surfar normalmente, né? Eu querendo ou não, o Santa Catarina, o litoral de Santa Catarina é o litoral mais perfeito que tem. Eu, pela minha opinião, assim, as ondas são muito perfeitas e de certa forma, e além de perfeitas, elas são muito mais fáceis de surfar do que as ondas do Rio de Janeiro, né? Tanto é que assim, entrou ondulação no Rio de Janeiro, entrou swell, você não tem muito para onde fugir, enquanto Praia do Rosa, Praia da Vila, Silveira, Ferrugem, você consegue surfar tamanhos maiores, né, com uma formação muito perfeita, enquanto que aqui o mar sobe, eu pelo menos corro. Às vezes. Mas então, assim, eu entrei muito num processo de, tipo, eu tive muita frustração logo que eu vim pro Rio, porque eu falei, nossa, tipo, eu entrava no mar no Leblon e eu ficava horas e pegava duas ondas e eu voltei para aquele lugar, né, de quando a gente tá, caramba, aprendendo a surfar e, né, qual é a palavra? Struggling, né, tipo brigando com a gente, com o mar, com o processo. Então, assim, para mim foi um super. Tive que me adaptar novamente, porque realmente, assim, é um mar muito diferente do que eu aprendi a surfar, o mais parecido, enfim, é Barra, né? Mas hoje em dia eu amo quando o fundo tá bom aqui na Zona Sul. Eu amo São Conrado, eu amo Poxinho, que quando eu cheguei eram os mares que eu não surfava. Eu brigava, gente, logo que eu vim morar no Rio, eu brigava com o Douglas porque eu só queria ir pra prainha surfar. Eu só queria ir lá pra cima, né? E aí quando que o mar é mais tranquilo, mas hoje em dia, enfim, uma das ondas que eu mais gosto é o Pontão do Leblon, que são mares que quando eu cheguei no Rio São me mais desafiavam difíceis. muito. E eu já É, surfava, eu já tinha consciência no surf. Mas é uma questão que realmente é diferente o mar do Rio de Janeiro pro sul. sim, total. E para você, a adaptação nessa coisa de, ok, chegou aí, foi fazer o estágio e tudo mais, mas você conseguiu se adaptar rápido na vida profissional? Como foi para ti? Foi, assim, me adaptei, mas era difícil, porque, querendo ou não, em Porto Alegre é uma cidade menor, né? Então, tá tudo mais perto, assim, até, sei lá, uma besteira que eu vou falar, assim, um detalhe. Mas, por exemplo, quando eu estagiava lá em Porto Alegre, eu ia trabalhar de manhã, eu saía na hora do almoço, eu ia para casa almoçar. E eu voltava pro trabalho às 2 horas para continuar trabalhando e eu saía, pegava o carro e ia para a faculdade. Aqui eu cheguei e não existe isso, né? Então já tem um processo totalmente, uma rotina completamente diferente, que as pessoas entram os horários de trabalho são diferentes, né? Essa coisa de 6 horas, né? Acabou o expediente e tudo mais, e voltar para casa para almoçar o quê? Então aquilo já era muito diferente, assim, e daí o escritório da Farm, né, desse lugar que eu trabalhava, era super longe, em São Cristóvão e tudo mais, e aí tinha que pegar tinha que pegar o ônibus até lá, e aí tinha que caminhar, e aí era um lugar meio, enfim, meio perigoso, e então, assim, não sei, tudo isso mexia demais comigo, mas ao mesmo tempo que eu estava muito feliz de estar aqui, de estar trabalhando naquele lugar, de estar correndo atrás do meu sonho e tudo mais, também tinha aquela coisa, né? Eu cheguei no Rio e entrei naquela rotina de
de acordar cedo, de ter que trabalhar e tudo mais, e sair correndo do trabalho, e ir pra faculdade, e aí a faculdade pra casa, enfim, né? Então eu só surfava mesmo final de semana. Então Sim. aquela ilusão de, não, vou surfar todo dia, não, né? Então foi um E processo, assim. nessa época, o que você se apoiava para se sentir tranquila? Era o surf no final de semana e no dia a dia, o que te ajudava a estar mais plena na O linha? yoga sempre. O yoga. Como que você se aproximou do yoga? O yoga se aproximou de mim. Boa. É, na adolescência também, assim, foi meio que nesse mesmo momento que eu comecei a surfar, eu comecei a praticar. A minha tia é professora de yoga, então, assim, eu já tinha um contato com ela, já tinha um contato com yoga através dela, né? Enfim, o contato que eu digo já sabia, já tinha escutado falar. E brincava com ela de ir, de ir no parque e daí fazer saudação ao sol e tudo mais. E aí eu acho que quando eu comecei a surfar, e aí tinha muito aquele lugar, não, o yoga é legal pro surf e tudo. Então foi uma coisa meio simultânea, né? Tava na academia, vi que tinha aula de yoga, já gostava, né? Via minha tia fazendo, achava ela super vibes. E aí eu falei, não, também legal. E eu tinha muito uma curiosidade, né, sobre as tradições orientais, sobre outras filosofias, né, outras formas de se conectar espiritualmente, né, que, enfim, que eu não tinha nenhuma conexão com religiões em si, mas aquela busca do que significava também abriu um pouco, assim, me chamou um pouco, né. E aí, então, foi meio que no mesmo momento que eu conheci o surf, eu me conectei com o yoga e aí eu fui, acho que assim, fui praticando 2 anos numa academia até que eu entrei numa escola e aí daí comecei a mergulhar mais, assim. E aí E foi, você fez então várias linhas ou você seguiu só uma linha de yoga? eu fiz algumas, na verdade, eu fiz esse meu primeiro contato, né, foi com uma escola onde eu fiquei 6 anos, que foi o método de Rose Swashi Yoga. Então eu fui mais ou menos 6 anos do método, né? Também pegou esse processo. Quando eu fui para a Austrália, lá na Austrália eu acabei me conectando com outras, né, outras linhas. O próprio Vinyasa, o Hatha e tudo mais, mas quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para a escola. Aí eu fiquei mais 2 anos, se não me engano, e aí foi quando eu saí dessa escola e fui, enfim, atrás de outros caminhos mesmo, assim, né? De fazer uma ressignificação do que o yoga significava para mim. E aí me conectei com a Ashtanga, e quando eu vim para o Rio, eu me conectei de vez com o Vinyasa, né? Que lá no Sul não era muito novo, assim, nem sabia, assim, nem tinha. Então daí quando eu cheguei no Rio, que eu me apaixonei mesmo pelo Vinyasa, e aí nesse processo de sair da farm também, né, de estar com essa possibilidade enfim, de trabalhar, né, como com o meu horário, né, da forma que eu realmente queria, eu também usei esse tempo para mergulhar mais fundo e foi quando eu comecei a estudar para ser professora. E essa dedicação para se tornar professora, porque o yoga, né, não é simplesmente os asanas, é toda uma concepção de vida mesmo, de como você olha para a vida de uma forma mais redonda, digamos, né? Pensando numa forma mais científica da vida, mais global. Quando você começou a mergulhar de verdade no yoga, como que você equilibrava a vida na Babilônia com, com o processo de entrar numa calma e num processo profundo para conseguir encontrar o caminho que você queria como professora? Eu acho que eu sempre gosto de falar, né, que a gente, por muito tempo, a gente fica naquele lugar de separar a nossa prática de yoga da vida, né? E eu também fiz por muito tempo isso. Então, aquele momento, aquela 1 hora, 1 hora e meia, que eu ia para a sala de aula, que eu ia ser conduzida ou até fazer a minha prática, né? Mas a minha prática pessoal, ela também ela se fortaleceu quando eu tive esse processo, né? Então, assim, eu entrava muito. Vou lá, vou praticar, vou abrir meu tapetinho, vou ter essa 1 hora, 1 hora e meia de conexão, aí eu vou fechar,
e beleza, né? Vou embora, vou para casa, vou seguir naquela tranquilidade. Mas por mais que aquilo vá refletir no fora, né? Enfim, para tua energia, para como tu tá, né? Para tua conexão, ainda assim existe uma separação, né? Então eu acho que o momento que eu passei a entender que o yoga, na verdade, a gente não tem que ver ele dessa forma, a gente tem que olhar para ele como ferramentas que a gente pode usar na vida, né? E quebrar isso. Então, tirar essa rigidez de uma prática, né? Então, eu sempre falo essa coisa, como ter uma prática pessoal. Quebra um pouco essa rigidez e olha para o yoga como o que ele realmente é, né? Como filosofia de vida, como ferramentas para tu viver uma vida de uma forma mais equilibrada. Então, não é só aquele momento que você está no tapetinho que você vai prestar atenção na sua respiração, mas em todos os outros momentos, né? Então, tem até uma frase que fala que o yoga começa quando você fecha o tapetinho, quando você sai do tapetinho, né? O yoga começa quando você sai da postura. E é realmente isso, né? Mas então, mas e aí? O que fazer com isso? Exatamente, assim, no momento, nas tuas dificuldades, no momento que porque quando a gente está bem, quando a gente está se sentindo grato e bem, a gente acha que a gente é a pessoa mais conectada do mundo. Mas aí vem o desafio, vem aquele momento que a gente vem a dor, vem o sofrimento, e aí a gente cai e entra nesse lugar que a gente não consegue ver uma saída e a gente não consegue ver por tudo aquilo ali que a gente aprendeu, né? Tudo aquilo ali que está sendo colocado na nossa frente. Então, eu acho que é muito da gente entender que o yoga não é só aquele momento que você vai ali se sentir bem naquele período, não. Aquilo ali é para te ajudar aqui fora. E não é só naquele tempo. É você pegar aquilo e usar aqui também, né? Então, enfim, quando você se sente no mar, seja no mar, quando você sente frio, quando eu tô com frio no mar, eu começo a fazer a respiração, seja um jai, seja, enfim, hiperventilação, eu começo a trazer essa consciência. Ou você tá, enfim, tomando uma vaca, assim, mas tomando a ruim do mar e não tá conseguindo passar e tá, enfim, passando por um processo de dificuldade, né? É exatamente isso que o yoga ensina. Quando a gente se coloca ali nas posturas e entra num desafio, numa postura que tá te desafiando, que tá trazendo esse lugar de você tem que se equilibrar, você tem que permanecer, você tem que resistir à sua mente. Por que você não faz exatamente isso que você fez no tapetinho no momento que você está ali no mar, na vida, né? Em qualquer situação? Então, eu acho que é esse processo, né? Então, ressignificar o que o yoga realmente significa para você. E aí foi o que eu fiz, assim. Então, e isso traz mais leveza para a prática, traz mais leveza para como você se cobra em relação ao yoga, em relação ao que ele representa para você, né? Total. E Rê, nesses últimos anos, assim, na maturidade que você foi alcançando com o seu trabalho, com a coisa estamos buscando. Estamos, né? Estamos no processo. Tô vendo que, tipo, né? Já caminhamos bastante. Mas, assim, nesse processo que hoje você consegue observar olhando para trás, você observando não só a coisa do yoga como um grande impulsionador para você estar num equilíbrio bacana, vendo o crescimento que você teve dentro do design, né? Claro, junto com as ferramentas digitais, que também te ajudou imenso, e o teu trabalho também de ilustração, que em paralelo, mesmo sendo junto, em paralelo, como que você olha para trás e vê tudo isso nesse seu processo de amadurecimento? Não sei nem se eu acabei sendo claro na pergunta. Pois tô tentando pensar aqui. Eu acho que foi um processo muito fundamental, assim, tudo que... Eu acho que, como para todo mundo, assim, tudo que a gente vive tudo é um processo de aprendizado, né? Então, o próprio momento que a gente cria uma versão, que a gente acha que aquilo não fez, enfim, foi ruim, que a gente julga como ruim, aquilo ali serviu para aprender alguma coisa, né? Então, eu acho que tudo isso faz parte de um grande processo de amadurecimento, mas que como eu falei, é um processo eterno, né? A gente segue nessa evolução constante, né? Então,
até quando me fazem essa pergunta, né? E não sei se foi exatamente isso, se eu vou estar respondendo essa tua pergunta, mas quando me fazem a pergunta, o que que o yoga mudou na tua vida, né? E o que que, então, tudo isso mudou na minha vida? É muito difícil de responder uma coisa muito pontual, porque na verdade a mudança ela segue acontecendo todos os dias, é uma mudança diária. Então acho que para mim é uma das perguntas mais difíceis de responder, porque não tem algo, né, que Não é direto a separado, falar, né, assim. Rê? Não é É isso. separado, exato, e não chegamos lá. Estamos nesse processo. Então acho que é isso, assim, a mudança segue, a E como transformação que. segue. Acho que agora acho que eu vou conseguir clarear um pouco mais também. Mas assim, nesse processo a gente viu um grande crescimento da internet e do quanto essa ferramenta podia ajudar a nos dar uma certa independência, né? Tanto que você colocou, o surf me conectava com as marcas e de certa forma a partir daí também eu fazia minha própria conexão para trabalhar com outras Uhum, coisas. E não só isso, a yoga também, né? Veio por aí também com outras conexões, como também seus sim. desejos. E você, por mais que não use, a publicidade te ajudou também a entender essa ferramenta num bom uso que você soube fazer. Então, como que você olha para essa ferramenta para ti hoje? A ferramenta digital. Eu tô olhando com outros olhos. Eu acho que, assim, lógico, né? Já faz parte da nossa vida, mas é exatamente isso. Tá? Cada dia a gente está trazendo mais ela para tá olhando ela assim de uma forma mais não ruim, né? Porque eu mesma assim já questionei muito, apesar de eu usar o Instagram há muito tempo, usar, né, o mundo digital para arte, o Instagram, né, para essa coisa enfim, de criar essas conexões. Mas, sei lá, um exemplo no próprio yoga, assim, eu nunca acreditei no yoga à distância. E agora, nesse momento, a gente está fazendo esse processo de ressignificação, né? Então acho que é isso, assim, a gente acaba aprendendo a, a se adaptar, né? A gente é adaptável e é, a gente precisa fazer esse movimento de quebrar um pouco certos preconceitos que a gente tem, né? Certas barreiras que a gente tem e entender que esse é o novo mundo, né? Então, assim, hoje em dia eu tô vendo esse mundo. Até tu mesmo falou quando a gente começou o vídeo, né? Tá bem mais aberta e realmente, assim, para quando o que? Tem 2 meses que a gente está em 3 meses que a gente está todo nesse processo, assim, Mas vocês estão menos tempo que a gente. pois é, né? Mas vocês já estão saindo. É... mas assim, se eu olho um vídeo meu do IGTV mesmo, porque logo antes de começar essa quarentena, eu postei um vídeo falando que eu queria começar a falar sobre yoga de uma forma mais aberta e tudo mais. E aí, se eu olho aquele vídeo hoje e comparo com um vídeo meu falando, a próprio dando aula. Até a primeira aula que eu dei é completamente diferente, né? Então, assim, você acaba se adaptando, você acaba se abrindo, né? E percebendo que o digital, ele pode te auxiliar de muitas formas. Ele não ele pode ser o teu inimigo, assim como tudo na vida, né? Você pode usar para o bem ou para o mal, né? Então, só que você tem a capacidade de escolher o que você quer fazer com aquilo, né? Então, eu acho que também, assim, essa coisa de até assim, das mídias sociais, né? Das pessoas criticarem as mídias sociais, mas é o algoritmo do universo. O que você vibra, você vai atrair. Eu penso muito dessa forma. Então, o que você tá criando para você, né? Então, o que você o que essa mídia tá te trazendo? O que ela tá fazendo tu sentir, né? Então, olha para isso e tenta ressignificar, assim. Então, eu vejo todas as conexões que eu tô fazendo e vejo informações incríveis chegando até mim, mas eu sei que eu escolhi isso, né? Então eu acho que também tem muito esse lugar. Sim. Respondi agora? Respondeu. Rei, como foi esse processo de iniciar os grupos, além das aulas, que é uma coisa que faz parte do processo, mas você começou a, né, trabalhar com grupos, juntar com amigas, que uma vem com a comida, a outra vem com o negocinho, né? E a coisa que é um fluxo super gostoso e que cada vez está mais comum. Como que começou e como que está o crescimento disso para vocês aí no Rio? Para mim foi eu fui começada.
Eu fui convidada a fazer esse movimento, né? Então, assim, não foi algo que eu tinha muito bloqueio, assim, com essa coisa de, por exemplo, né, falando dos Timidez, né? retiros. Com essa coisa chamada Timidez, timidez. timidez. Então, assim, eu era. E não é só timidez, mas a gente se auto-sabota, né? Muito. Então, eu lembro quando eu recebi o primeiro convite de criar um retiro, que foi com a Maíra, é, fazer o retiro. Ela foi a primeira pessoa a me convidar assim, para fazer um retiro. E quando ela me convidou, né, na época, hoje em dia ela é professora de yoga também, mas na época ela só trabalhava com sound healing. E, e a gente acabou de se conhecer e ela fez o convite, porque ela, poxa, quero alguém para, né, para fazer essa parceria e trazer o yoga e tal. Eu vou trazer o sound healing, vamos fazer um retiro. E eu lembro que é meu primeiro pensamento, assim, eu falo, ela dá risada, né? Porque eu falei sim querendo dizer não, né? Porque é muito aquele lugar, assim, no sim da gente não querer, né? Perder a oportunidade, mas ao mesmo tempo, assim, cara, não, quem sou eu para realizar um retiro? Eu entrei muito nesse lugar, né? Tipo, não tenho, não sou capaz. Aí a gente entra nas autossabotagens. Então eu entrei nesse processo, mas no momento que. Mas ela me trouxe muito esse lugar da confiança, né? Então eu confiei muito nela. Ela trouxe muito essa energia da força, né? Da ação de fazer acontecer, e eu só fui. E aí, no momento que o primeiro aconteceu, mudou muita coisa, assim, dentro de mim, assim. Eu realmente, foi uma chave que virou. E eu percebi o quanto aquilo fazia sentido para mim. Não só por estar junto, por estar ajudando outras pessoas, por estar proporcionando aquele momento para as pessoas, mas também no meu crescimento. Porque eu vi vários padrões sendo quebrados e eu enfrentando os meus bloqueios e tudo mais. Então, eu entrei nesse lugar de, tipo, é uma energia completamente de troca. A pessoa se entrega ali para, né, para o processo de entrar nesse grupo, de estar ali para receber, mas a gente está dando, mas a gente também está recebendo a cura ao mesmo tempo, né? Então, para mim, assim, foi um grande divisor de águas do primeiro, e aí do segundo, terceiro, e aí só foi. Hoje em dia, o que eu mais amo fazer estar realizando esses, não só os retiros em si, mas realizando esses movimentos, trazendo parece que são portais, assim, eu vejo muito como portais, porque a gente se coloca ali, a gente, né, as pessoas que vão participar, elas se entregam para estar ali, então é muito assim, a gente cria essa egrégora, essa magia, e naquele momento parece que a gente transmuta, assim, essa dimensão, é assim que eu sinto, a gente vai para outra dimensão, né? A gente vai para a quinta dimensão. Então, para mim, os retiros, as vivências em grupos, elas trazem essa força da egrégora da gente transmutar enfim, e abrir esses portais, né? Para mim é muito isso. E agora eu tô vendo Nesses isso grupos acontecendo mais um digital. número maior de. Ai, desculpa. Nesses grupos, o número maior é mulher, você percebe o fortalecimento do feminino e o seu também fortalecimento no feminino? Sim, total. É muito mais mulher que vem, né? Tanto pelo fato de as mulheres estão mais abertas e fazendo esse movimento, né, de reconexão, né? Enquanto os homens, ainda tem muitos homens que têm esse bloqueio e tudo mais, né? Não generalizando, mas se a gente for comparar, né? Se você entrar num estúdio de yoga, você vai ver a maioria que enfim, maioria mulher. Então tem isso. E é muito engraçado, né? Porque o yoga começou como algo super patriarcal, né? Masculino. Tanto é que mulher não podia praticar. E hoje em dia é o contrário. Mas, assim, então tem esse lugar de que as mulheres estão mais abertas para essa busca, para essa cura, para essa reconexão, né? Que é o próprio feminino, que é esse movimento da nova era. Mas também achei muito essa questão da energia, né? De qual energia que você está atraindo, assim. Então, para mim, a maioria dos grupos, assim, às vezes são só mulheres. É difícil ter homem. Mas não é porque eu não quero, não, tá? É só...
Porque Acontece. faz parte, né? Acontece. Faz parte. Mas é isso que tu falou, né? De se fortalecer. É, é muito, é muito. É um processo muito forte, assim, que acontece do fortalecer, né? Do feminino, do apoio entre as mulheres, né? Do olhar para outra, se reconhecer na outra. Então, realmente, assim, é um processo muito forte, muito lindo, muito necessário, né? Muito necessário. E que para mim serviu de muitas formas também. Ah, sem dúvida, imagina. Ainda mais eu tenho pego aqui, feito entrevista com muitas mulheres, né, de diferentes frentes aqui, mas de trabalhos muito profundos com o feminino, né? Desde vaporização do útero, o trabalho, por exemplo, da Morena, do Dança Medicina, o trabalho Uhum, de muitas mulheres vindo aqui compartilhando um pouco o seu mundo e a sua bruxice, né? Essa coisa, esse conhecimento que a gente tem e conexão com as plantas, né? De ouvir a lua, de entrar nessa fina sintonia, sacralizando o nosso feminino, mas também dos homens que estão se abrindo também para isso, que estão começando, né, a se deixar respeitar seu próprio feminino, né? Você que é casada já há um tempo, quer dizer, casada já há um tempo, casados vocês estão há não tanto tempo, mas juntos vocês já estão há muito tempo. Nesse processo das relações e olhar as relações hoje em dia, ah, vocês têm uma coisa de se fortalecer nos seus desenvolvimentos, na parceria, porque vocês viajam bastante juntos, vocês fazem coisas juntos, mas ele tem um tipo de trabalho e você tem outro. Mas vocês se fortalecem muito, você vê muito isso, de uma sincronicidade nas relações ser importante? muito. Eu vejo que um suporta o outro, né? Um traz a, não a energia que falta, mas assim, a energia que o outro precisa, né? Então, eu sou uma pessoa muito yin, ele é uma pessoa muito yang. Então, e não só no yin dessa coisa do feminino e do masculino, né? Mas a questão da ação mesmo, né? Eu sou mais passiva, mais calma, mais na introspecção, e ele já é o externo, a ação, o movimento, o dinamismo. E aí eu acho que a gente vai se completando, assim. Então, eu acho muito importante ter esse suporte e esse apoio, assim. Eu sempre, assim, a gente sempre se apoiou, mas eu também nunca, assim, fui de não questionar, impor nada, né? Como ele também nunca impôs nada. Então, a gente tem esse lugar de respeito, né? Muito, muito claro, assim, né? Porque é isso, a gente vive, a gente tem caminhos diferentes, mas a gente tá junto. E então, da mesma forma que, né, que eu tenho o meu processo do yoga, que eu tenho o meu processo, enfim, do autoconhecimento e tudo mais, ele tem o dele, mas assim, são tempos diferentes. E no momento que eu passei a entender que ele tem o tempo dele, que eu não posso ficar pressionando em relação a tudo, né? Não só nessa busca, mas eu passei a ver que aquilo fez com que ele fosse buscar o caminho dele de uma forma mais leve, né? Enfim, sabe quando você aperta um sabonete e ele escorre pela mão? É assim que eu sinto, assim. Quando você tá pressionando demais, aquilo não, vai acabar escapando, né? Então era assim que eu tava sentindo. E aí no momento que eu soltei e deixei, entendi para tudo, para todo mundo, não só para ele, assim, mas enfim, para a família, para os amigos. No momento que a gente entende que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo, você foca em olhar para si mesmo, em fazer, enfim, a sua conexão, e aquilo vai acabar de alguma forma chegando nas pessoas, nas pessoas que estão próximas, e vai contaminar de uma forma boa para ela fazer esse movimento sem que você tenha que ficar forçando, né? Então eu acho que então acho que a gente tem muito isso na relação, sabe? Eu vejo muito hoje uma grande evolução, que talvez quando eu comecei nesse processo principalmente depois que eu comecei a formação, que eu acho que a gente entra a gente
fica tão entusiasmado e a gente quer mudar o mundo, a gente quer despertar todas as pessoas e vamos, enfim, transformar o mundo, e a gente não entende que cada um tem o seu tempo, né? E aí, quando eu comecei a fazer esse movimento de soltar mais e de querer sair do controle, eu passei a ver que esse movimento ele vai acontecer, mas no tempo dele, né? Então, hoje eu vejo, assim, o quanto que ele evoluiu já. Não evoluiu como, não querendo dizer como ele No não era processo evoluído, mas dele, ele no como ele evoluiu processo no processo dele. dele. Uhum. Exato, assim. Enfim, hoje ele tá Legal. bem mais aberto. Mas eu acho que também é um processo, é legal isso, mas quando a gente está num casal também é um processo natural, né? A gente vai se abrir, se Exato. estamos querendo crescer, mas é um processo natural de ir se abrindo, ainda mais nesse momento que a gente está, né, com essa nova era chegando aqui, de que, né, estamos todos num processo profundo de conhecimento É. e desenvolvimento espiritual e de evolução. O Rê, a gente está chegando aqui já nos nossos últimos 10 minutos. Então, queria perguntar um pouquinho para você, nesse hoje, como que tá, como que você se organiza, como que é a tua vida dentro de todas as coisas que você tem para fazer, das tuas demandas e das tuas vontades também. Nesse momento? Ou. Não, digo, esquece um pouco pandemia, porque as coisas saem um pouco do controle, mas assim, digo, para esse ano, na sua vida, ultimamente, como que você vem pensando os próximos processos, não que agora deve fazer muito plano a longo prazo, mas como que você busca organizar a sua vida? Eu tô muito assim. Eu não gosto. Em nenhum momento, quando eu fiz a formação e quando eu comecei a. Eu não gosto dessa palavra para o yoga, trabalhar com yoga, mas quando eu comecei a trazer o yoga, é, e como eu posso dizer? É, enfim, trabalhar, mas é que eu não gosto dessa palavra. Mas eu em nenhum momento eu quis afastar o design, né? Então eu quis, de certa forma, integrar isso e não colocar. Eu não gosto de colocar nenhum deles como trabalho, sabe? Por isso que eu falei, eu não gosto de falar essa palavra. É, então, assim, eu sinto que é muito assim, isso que tu falou, né? Mas Da eu acho que, vontade. desculpa, mas é uma ressignificação também da É, palavra, porque a gente uma linka a palavra ressignificação. trabalho com uma coisa ruim, e não é. Se você Exato. ama, tá tudo certo, é o meu É, trabalho. exato. Falou bem, é isso. Mas assim, essa coisa de tipo separar, você vai ser professora agora, não, você é designer, o que que você vai fazer e tudo mais. Então, eu sempre tento buscar um equilíbrio assim, e fazer muito o que tá sendo, o que eu tô sentindo dentro, assim, sabe? Então, lógico, né? Tem todos os trabalhos que vão chegar, os projetos que vão chegar, e eu vou, enfim, sentir e deixar fluir, mas também tem muito aquilo que eu sinto que eu preciso colocar para fora. E aí vem muito esse lugar das vivências, dos retiros, né? Então eu tento sempre buscar um equilíbrio, né? De trazer exatamente o que você falou, né? De tentar olhar para eles como uma forma mais leve, né? E cultivar essa verdade, né? O porquê que realmente eu estou fazendo isso. E não deixar entrar nesse lugar do peso, né? Enfim, de ter que fazer. Não, eu quero fazer, eu não tenho que fazer nada, eu quero fazer. Então, eu me organizo muito assim de uma forma equilibrada em relação a esses dois mundos, né? Que é importante, né? A gente tentar entrar nesse equilíbrio e fazer a coisa se tornar rentável mesmo com a gente, né? Aprendendo a fazer, a manifestar o dinheiro e a abundância dentro dos nossos amores, né? Das coisas que a gente ama. Exato. Avisando as pessoas que essa live vai estar no YouTube do Girls on Board, então quem chegou no final vai poder ouvir a live inteira ou no podcast, porque também às vezes não tá afim de ver, que é só ouvir, pode ouvir. Ô, Rê, falar agora, aproveitar esses últimos minutinhos para saber um pouco do surf nesses últimos tempos. Novos desafios, o que você está buscando ou não? Estou bem como eu estou, não quero muito mais desafios, ou você está buscando novos desafios no surf? Eu
Então, eu tô no momento, eu estava, né? No momento de me conectando muito com o longboard, né? Com o surf mais clássico. Na verdade, até quando tu fez essa pergunta mais cedo, eu acabei não entrando muito nisso, mas eu acho que depois do momento que eu fiz as pazes com o Rio, com o Mar do Rio. Não fiz as pazes, assim, mas no momento né, que tudo foi fluindo mais aqui, também teve muito esse lugar de trazer um pouco mais da essência do surf, né? Sair. Eu acho assim, quando eu passei por um momento no surf, né, até antes de vir morar no Rio, que você chega num lugar que você chega naquele lugar que você quer muito evoluir. Você quer evoluir, e aí você acaba, eu acho que perdendo um pouco, pelo menos pra mim, assim, eu perdi um pouco do que realmente aquilo significava. E aí eu cheguei no Rio, entrei nesse processo meio de várias frustrações, né, enfim, de ter que lidar com mares que eu antigamente não gostava, não queria surfar e tudo mais. O Doug sempre falava assim, não, você tem que, tipo, não cria expectativa, né? Surfa com o que tem. E aí, mas aí quando eu também, assim, teve um momento que eu passei eu comecei a perceber, assim, eu acho que foi muito também no meu processo natural, assim, de, de, de reconexão, assim, que o yoga trouxe e tudo mais, de fazer essa volta, né, de dar um passo atrás para voltar a me conectar de uma forma mais profunda com aquilo que tanto eu gostava, né? E aí, naturalmente, acabou me levando para pranchas diferentes. Comecei a surfar com outras pranchas, com mini Simmons, com biquília, enfim, com pranchas mais clássicas. E aí acabou que me levou para o longboard. Então, eu tô muito apaixonada pelo surf clássico de longboard, pelo log, né? Pelo surf de pranchão, de single fin. E aí agora, assim, até agora não vejo a hora de poder surfar de longboard no ano novo. Então, né? Porque daí agora eu encontrei de novo esse lugar da gente querer evoluir, né? Não como uma coisa ruim, mas também porque é isso, assim, se o mar não tá para longboard, eu vou de pranchinha, né? Então eu também tô sempre variando e isso também traz ah, esse lugar de sair das expectativas, né? Esvaziar as expectativas, esvaziar o copo. Eu uso muito no yoga essa frase. Esvaziar o copo, tirar todas as expectativas, porque daí você consegue aproveitar né, de uma forma mais na totalidade, né? Não, de uma forma mais completa. E aí, então acho que eu tô nesse caminho, assim, de Ai, voltar à essência. que delícia! Depois você vem aqui para Portugal para surfar os mares de long daqui. Aham. Aí tem o festival, né, de longboard. Tem o Glide Barnacles, que é muito legal, que é É, ali na Praia da Figueira da Foz, aqui em cima, né, pertinho de Peniche, muito massa, vale a pena mesmo. Ainda mais que é rock and roll, é super divertido, a galera dorme no carro, é uma delícia, é. muito gostoso. Ai, demais, demais. Que legal. Mas foi muito bom, Rê. Queria agradecer você, agradecer Ai, todo mundo que esteve obrigada. com a gente, agradecer você essa ponte que a gente fez aqui no Brasil-Portugal, que é sempre bom trocar, observar um pouco tua evolução, seu caminho, que é tão bacana para as pessoas se inspirarem. Convidar as pessoas que amanhã a gente tem a Mãe Guru, passando por aqui, que também é professora de yoga, mas aqui super nômade, daqui de Portugal, uma menina super bacana também. Mas te agradecer muito, Rê, brigadíssima. Obrigada, obrigada pelo convite. Obrigada. Adorei. Obrigada. Muito bom. Muito legal. Obrigada a todo mundo, gente. É isso, tá aí no YouTube depois para vocês e também no podcast da Girls on Board para vocês ouvirem a história inteira da Renata, que a gente fez uma trajetória aqui, demos uma passada na tua vida, né? Aí eu nunca falo sobre a minha vida, né? Então, aí foi bom um pouco enfim, fazer Esse esse rewind na compartilhar. vida. É, É isso aí. Bom, Rê, obrigada. brigadíssima. Beijo. Obrigada, obrigada.
Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Beijinhos.